acho a resposta. Eu vou procurar em outro lugar. Uma saia no pé e uma mochila nas costas. O mundo me espera, não dá pra voltar. Se meu coração aqui não acha a resposta, eu vou procurar em outro lugar. Oh, 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 oh. Eu sou a Priscila Harder, sou uma mulher de 43 anos, bissexual, sou casada com a Ju. Eu sou a Juliana Finbecker, eu sou um pouco mais nova que a Pri, eu tenho 42. Bom, nossa família, que a gente chama de familhinha, sou eu, a Ju, a Luna e a Maia. A gente chama de familhinha porque, na verdade, quando a gente fala família, a gente já pensa numa coisa muito mais ampla, assim, né? Daí a gente já começa a incluir as tias, os tios, os avós, os amigos que passaram a ser família também. Então, a família, ela acaba sendo uma comunidade muito maior, né? A gente chegava na loja e fazia a lista e as pessoas olhavam, mas quem é o noivo? A gente não tem noivo. Não tem noivo, sou eu e ela que vamos casar. Sim, mas quem são os noivos? São duas noivas, risca aí, noivo, escreve noiva, noiva. Né? E aí, daí isso foi uma coisa muito política também. Porque o que acontece? As pessoas, os amigos, quando iam no nosso casamento, quando eles iam comprar o presente, a primeira pergunta que faziam era: qual é o nome da noiva? E eles pensavam: meu Deus, é a Priscila ou é a Juliana? Aí eles falavam: bem, procura aí, Juliana. Não tô achando. Então procura a Priscila. Ah, são 2 casamentos? Não! Então a pessoa tinha que falar. E falar sobre isso naquela época não era fácil. Isso foi muito interessante, porque mexeu com toda a nossa comunidade, né? E também teve uma coisa engraçada, porque no nosso casamento foi praticamente 100% das pessoas. Uma única pessoa não foi, porque não ir significava mais do que não ir numa festa. Significava não estar de acordo com aquele casamento. E nessa conversa toda de casamento, a gente casou 5 vezes. Em 2007, a gente fez esse casamento religioso e logo na sequência, 14 dias depois, a gente fez o casamento... que a gente chama social, assim, né? Teve essa apresentação para a sociedade, essa festa. Aí a gente procurou uma advogada, porque a gente queria compartilhar direitos, né? Como... plano de saúde, clubes, coisas que geralmente casais têm direito de benefício e que a gente não conseguia. Então eu tinha um plano de saúde, a Pri não tinha, e ela sendo casada comigo, ela teria direito a esse plano também. Então, como a gente ia conseguir chegar nisso, a gente procurou uma advogada, e aí essa advogada falou pra gente que o que a gente podia fazer naquele momento era uma declaração de vida em comum. E aí, em 2011, autorizaram fazer a união estável para casais homoafetivos, né? Uhum. As meninas já tinham nascido, a gente saiu do hospital, elas ainda estavam internadas na UTI. Foi no mês que elas nasceram, foi na semana que elas nasceram que foi liberado. E aí a gente saiu do hospital e foi no cartório fazer a união estável. E aí, em 2018, 2019... Quando teve aquele retrocesso, começou a ter um retrocesso e a gente começou a perceber que talvez a gente... era muito perto da gente perder todos os direitos que a gente tinha conquistado nesse tempo, né?
E aí a gente falou, não, então a gente tem que entrar nesse movimento. E foi mesmo um movimento que muitos casais homoafetivos foram no cartório e foram oficializar a sua vida, né, como casal. E foi um movimento político mesmo de mostrar, olha, nós existimos, estamos aqui oficializando que essas famílias existem. A gente vai fazer um livro. Quando caiu o asteroide na Terra, na época dos dinossauros, soltou uma lasca de planeta que foi voando pelo espaço e caiu na constelação... No cinturão de Órion. E daí ela teve um monte de transformação. Um lugar ficou cheio de água, outro começou a nascer montanha, outro começou a erguer vulcão, muito vulcão. Muita e esse lava. pedaço de planeta tava na Amazônia, então tinha muitas flores e plantas lá. E também começou a... Tem um lugar que Muitas pedras preciosas, muitas coisas assim. Eu acho que esse mundo é muito grande, mas... Dá vontade de criar mais mundos do que esse mundo. Porque pensando em todo o universo, pensando em tudo, a Terra pode ser minúscula e dentro da cabeça de uma pessoa também. Então é legal, tipo, usar a criatividade para fazer vários mundos. Para fazer inseminação artificial, mulheres e tal, tinha uma idade específica, exatamente, a partir de tal idade, e casadas com um homem. Tinha isso bem específico, assim, para você fazer a inseminação como casal. Você podia fazer como solteiro, mas isso não pelo SUS. O SUS não cobria você fazer como solteira, tinha que ser particular. Só que não era a nossa realidade, como a gente não estava coberto, digamos assim, pela lei, a gente foi colhendo provas para se proteger e para poder documentar que esse processo tinha sido feito por um nós casal. duas. No caso, o que teríamos que fazer? Registra a criança com o nome da Priscila, somente com o nome da Priscila, e aí eu teria que tentar mover uma ação judicial para ver se o juiz autoriza. A justiça só liberou isso, não falou nada da conversão, não falou nada do registro. E o registro de nascimento ainda está vetado, não pode ainda. A partir do momento que puder, sem problema nenhum. É por isso, o que eu posso fazer? Só posso registrar no nome da Priscila. Naquela época, qualquer homem que a Priscila levasse lá para assumir a paternidade, qualquer homem poderia ter assumido a paternidade. Sem pedir nem... Sem pedir exame de sangue, sem pedir nada, qualquer homem. E na verdade isso, assim, deixava as meninas numa situação de vulnerabilidade, né? Porque elas não terem esse documento oficial deixavam elas com uma pessoa só responsável por elas. Então a vulnerabilidade era muito maior para elas. Ou seja, elas estavam sem o direito delas de ter famílias que elas tinham. E aí, o que foi o auge, que foi um absurdo, que foi... Eu tava amamentando, aí saí pra tirar leite, pra guardar o leite pra de noite e tal. E aí era minha hora de entrar, né? Aí eu entrei na UTI neonatal e a enfermeira-chefe me chamou e falou assim, olha, você tá aqui agora, você pode entrar, você vai ver os bebês, mas você não pode mais entrar aqui. Tem um dia na semana, uma hora, que outras pessoas, outros familiares, tipo, podem visitar os bebês. Mas você não pode mais entrar aqui para ver elas. Eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque você não é nada desses bebês. Aí eu
fiz, não, mas eu sou a mãe delas. Não, você não é nada. E aí o que eu pensei foi, judicialmente, eu não era nada. Apesar de ser mãe delas. Eu respirei fundo, cheguei lá e falei, olá, tudo bem? Então, olha, a Juliana acabou de me falar que ela não vai poder entrar mais. Por quê? Como assim? Por que ela não pode entrar? Por que ela não pode? Aí comecei a dar os argumentos, né? Tipo assim, primeiro que sim, ela tem 2 mães. Inclusive, ela assistiu o parto. Se o hospital tinha essa regra, ela nem poderia assistir o parto. E ela falou assim, olha, no meu horário, ela não vai entrar. Aí eu falei assim, percebi que ela era a chefe do neonatal daquele... Eu falei assim, então quem é o seu superior? Né? Então, cadê? Quem é? Tem que ter algum diretor, algum responsável? Do hospital. Do hospital. Ai, ele não está. E tá, ele não está, mas tem alguém que responde por ele quando ele não está. É a secretária, assistente do não sei o que lá, a assistente do hospital. Eu falei assim, então, eu quero falar com ela. Falei. Aí a mulher escutou tudo, ela falou assim, olha, eu estive no parto de você. Primeiro ela falou desculpa. Né? Ela falou desculpa. Eu sabia que era um caso diferente desse hospital e eu entrei na sala de parto que vocês estavam. Eu vi o parto de vocês. O que eu vi lá dentro, tem muito casal que não tem isso com os filhos. Eu saí da sala com essa administradora, com essa moça, e aí ela parou no corredor e falou, olha, eu estive no seu parto, fiquei muito emocionada, chorei, achei tudo muito lindo, parabéns. Eu trabalho aqui no hospital, então eu não fico falando aqui muito de questões pessoais, mas eu queria dizer pra você que eu sou entendida também e que eu tenho muito... eu fiquei muito orgulhosa do que vocês fizeram e eu queria te dar um abraço, posso? Me deu um abraço, falou que tinha ficado muito emocionada com tudo e na verdade me agradeceu por a gente ter tido essa atitude e tá lutando assim pra ter uma vida boa e comum que nem todo mundo tem direito de ter. Eu sempre sonhei em ser mãe. E na verdade, uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida foi me tornar mãe. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu faria de novo. Eu gosto muito de ser mãe. De tudo, assim, tipo, dos perrengues, do dia a dia. Eu acho muito bonito, assim, ver elas aprendendo a viver, assim, né? Tudo, desde tipo caminhar, quando elas começaram a ler, como foi essa descoberta, né? E participar desses processos de aprendizagem delas. E, na verdade, eu sinto que ser mãe me traz uma possibilidade de me rever o tempo inteiro. Conforme elas vão crescendo, você começa a perceber quantas coisas que elas fazem que você é a referência. E aí quando você percebe que você é a referência, nossa, como é poderoso aquilo, né? Como é perigoso aquilo, né? Então, qual que é meu papel ali? O que eu gostaria que chegasse delas? Qual é o exemplo que eu posso dar? Eu não fui uma pessoa que falei, nossa, eu desde sempre quero ser mãe. Eu sempre tive muitas questões com a maternidade. Eu acho que especialmente pelo lugar que a mulher ocupa no mundo, quase como você tem que ser mãe compulsoriamente. E como a carreira da mulher, ela sempre fica em segundo plano, porque é como se existisse um combinado social que o primeiro plano de uma mulher é ser mãe, depois ela pode ser outra coisa, sabe? E eu sempre tive muito
sempre foi uma coisa muito importante, assim, minha carreira, meu trabalho. Eu escolhi fazer uma coisa que eu gosto, eu batalhei muito por isso, eu lutei muito na minha família não é uma família de artistas, não é uma família que me apoiou, assim. Então, pra mim, sempre foi uma coisa que eu lutei muito pra fazer e eu sempre tive muito isso caro pra mim, caro no sentido de é uma coisa que faz parte da minha identidade já, sabe? E eu sempre gostei muito de criança, comecei a dar aula, então eu também gostava de criança, então eu tinha meio que esse conflito, mas como assim eu vou ser mãe? Como que eu vou continuar sendo atriz? E como eu vou fazer as duas coisas? Então eu sempre tive mais receio nesse sentido de como eu vou dar conta de tudo isso, sabe? Será que eu vou dar conta de tudo isso? Mas aconteceu uma coisa muito louca que foi, eu comecei a dar aula para criança, comecei a me apaixonar mais por criança e aquilo, sei lá, a Ju também muito empolgada e eu comecei, acho que dá, acho que a gente consegue, acho que vai ser muito legal, criança é muito legal. E aí a gente começou pra mim foi meio no impulso, assim, que eu gostava, mas tinha muito receio, muito medo e de repente deu um impulso que eu falei, vamos! Esse é o nosso pau de chuva que a gente fez em uma oficina do Sesc Reserva. Agora a Maia vai mostrar o som dela. Agora é a Luna. Agora a gente vai fazer juntos. Já! Quando a gente, por exemplo, escuta elas falando sobre o mundo com alguém, que nem a gente escutou hoje, tipo, você fala, nossa, acho que a gente fez bem. Acho que a gente tá no caminho certo, assim, acho sabe? que a gente tá criando duas pessoas que são pessoas muito boas pra esse mundo. Com fome, viu? Tá gulosa. A resposta eu vou procurar em outro lugar. Uma maçã no pé e uma mochila nas costas. O mundo me espera, não dá pra voltar. Se meu coração aqui não acha a resposta, eu vou procurar